prepare o seu café, abra o seu coração e vem com a gente viver essa manhã de luz, essa manhã tão especial aqui na TV Pai Eterno. Padre Jadeilson Santos é quem participa mais uma vez do nosso café. Padre, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão aqui na TV Pai Eterno nessa manhã de terça-feira. É isso, pode ficar à vontade para que a gente comece aqui o nosso dia. Hoje não vou esquecer de servir o café, não. Para a gente começar, você aí vai lá, busca seu café também, para que a gente inicie aqui essa nossa conversa. O evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena profundamente humana, o choro de Maria Madalena diante do túmulo vazio. Ela procura por Jesus ainda envolta na dor da perda, sem perceber que a vida já venceu a morte. É nesse momento que ela ouve o seu nome, Maria. E aí tudo muda. A dor encontra consolo, a saudade encontra sentido, a morte dá lugar à esperança. Essa passagem é, de certo modo, um espelho do que a igreja vive nesse momento com a morte do Papa Francisco. Estamos todos como Maria diante do túmulo, ainda chorando, ainda sentindo o peso da ausência, ainda estamos procurando entender o que fazer agora, mas a palavra nos lembra. Cristo está vivo e nos chama pelo nome. O luto que vivemos não é vazio, é carregado de fé, porque sabemos que o Papa Francisco, com toda a sua entrega e serviço, retornou à casa do Pai. Ele que tantas vezes nos apontou para Jesus, agora vê o rosto do Senhor. Na prática da vida, essa passagem nos convida a não nos perdermos na tristeza, mas a escutarmos de novo a voz de Deus nos chamando e nos lembrando que, apesar da dor, a missão continua. Francisco, como Maria Madalena, foi aquele que correu para anunciar. E agora é a nossa vez de continuarmos esse anúncio e de vivermos aquilo que ele nos ensinou com gestos, palavras e com o coração. Hoje o Papa Francisco não está mais entre nós, mas o Cristo que ele tanto anunciou está e nos chama pelo nome. Que a gente escute essa voz com fé, que a gente siga em frente com coragem, porque, como ele mesmo dizia, não deixemos que nos roubem a esperança. É sobre esse legado do Papa que a gente vai falar e também vamos te atualizar aqui na TV Pai Eterno sobre os próximos passos até o sepultamento do Santo Padre. Vamos fazer uma cobertura intensa até o conclave também, né, Padre? Exatamente, Wilker. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. O Evangelho, na verdade, ele está dentro de um contexto pascal. Durante esta semana, nós que chamamos oitava de Páscoa, nós vamos contemplar na liturgia, de fato, essa experiência, né, de constatação da morte até o reconhecimento de que Jesus está vivo e está entre nós. Então, durante toda essa semana, nós vamos ver esse caminho que os primeiros discípulos, eles passaram, né? A dor da morte, né? A perda de Jesus, ele não está mais aqui fisicamente entre nós, e agora com a notícia de que ele ressuscitou. Então, hoje o Evangelho traz a figura de Maria Madalena, que é a apóstola dos apóstolos, assim reconhecida pela igreja, porque foi ela a primeira a ir ao túmulo e se deparar com o vazio do túmulo. O Evangelho de hoje nos apresenta algo, muitas vezes, que é sutil, mas que nos fala muito. Maria Madalena estava inclinada para o túmulo, ou seja, ela estava voltada para o sofrimento. E quando nós estamos voltados, inclinados para o sofrimento, nós não conseguimos enxergar a vida que está ao nosso redor. Então é como se nós estivéssemos nessa postura aqui, olhando para baixo. Então nós não conseguimos ver o que está ao nosso redor. Mas o anjo aparece, né? O anjo aparece e comunica, na verdade pergunta a Maria: por que o choro? Por que a tristeza? Né? E ela diz: porque o corpo do meu Senhor não está ali. E aí então é quando Jesus aparece, né? Maria não reconhece, é claro, né? Mas ele lhe comunica a ressurreição. E ela então, e aí a outra postura, Maria, que estava inclinada, é convidada a estar de pé como Jesus. As Sagradas Escrituras dizem: Jesus apareceu de pé. João faz questão de enfatizar que Jesus estava de pé.
O que significa esta postura de estar de pé? É a postura do ressuscitado. É a postura daquele que está vivo. É a postura do vencedor. Então, Maria estava inclinada e é convidada a estar de pé. Então, quando nós estamos de pé, nessa postura que nos lembra a postura da vitória, a postura da vida, nós conseguimos então contemplar a vida que está à nossa volta. Interessante. Então, quer dizer que se eu estou inclinado, olhando apenas para a dor, eu tenho dificuldade de ver a vida como Maria teve dificuldade naquele primeiro momento. Exato. Tanto é que, do ponto de vista litúrgico, Wilker, no domingo nós não nos ajoelhamos nas celebrações, não deveríamos nos ajoelhar, porque o domingo é o dia da ressurreição. É o dia de estar de pé. É o dia de estar de pé, né? Diante de Jesus. Interessante. Papa Francisco fez como Maria Madalena, né? Ele saiu para anunciar a Cristo. Isso nos ensina bastante, né? Sobre como hoje a gente também pode seguir esse exemplo de fé. Sim, e o Papa Francisco, no seu modo de viver, né, e de anunciar o reino de Deus, foi um apóstolo da alegria, né? Assim como Maria Madalena foi convidada, né, a abandonar o sofrimento, a abandonar o túmulo vazio e sair anunciando uma alegria. Ele está vivo, Ele está no meio de nós, a morte não destruiu o nosso Senhor. Francisco também, durante toda a sua vida, nos comunicou a viver a alegria do Evangelho. Esse foi das encíclicas, um dos documentos dele, Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho. E isso ele viveu no dia a dia, né? As suas ações, os seus gestos revelaram, não somente para nós cristãos, e o que eu tenho acompanhado na cobertura e em várias pessoas fazendo análise da pessoa, do pontificado do Papa Francisco, é que de fato ele foi um líder religioso, mas um líder também do mundo, da humanidade, né? Porque ele, no seu pontificado, no seu apostolado, ele lutou para construir pontes, para unir povos e nações. E isso todos nós reconhecemos na figura do Papa. O senhor mencionou esse documento que fala sobre uma nova forma de evangelizar. Que forma é essa de evangelizar? O que a gente pode aprender com isso? Com o que o Papa Francisco fez questão de destacar ali? Veja, lá na Evangelho Gaudium, ele diz que o rosto do cristão não é o rosto, vou pegar agora o Evangelho de hoje, não é o rosto de Maria Madalena inclinada para o túmulo chorando. O rosto do cristão, a postura do cristão é a postura de quem está de pé, anunciando com alegria esse Cristo que está vivo no meio de nós e que nos chama a contemplar à nossa volta a beleza de Deus. E aí, veja, é tão interessante porque o Papa Francisco, ele une o ser humano para contemplar a obra criada por Deus, né? Então, a preocupação de Francisco com o ser humano, mas que contemple também toda a obra criada por Deus, como ele tão bem enfatizou no seu pontificado, o cuidado com a casa comum. E é interessante a gente pensar nisso, né? Papa Francisco tinha essa preocupação que a gente compreendesse que evangelizar não deve ser algo imposto, não deve ser algo feito por obrigação, com pesar, ou como alguém que será punido se não fizer. Mas a evangelização tem que ser feita de forma natural e de forma feliz, porque Papa Francisco vivia o evangelho de uma maneira muito fiel e, ao mesmo tempo, era uma pessoa feliz, que fazia dessa evangelização algo que dava sentido para a vida dele. É porque, Wilker, o anúncio, ele, na verdade, algo que antecipa o anúncio é o encontro com Jesus. Se eu não tenho essa experiência do ressuscitado em minha vida, eu vou anunciar o quê? É só palavra vazia, né? Se eu sair para anunciar algo sem antes viver aquilo, as minhas palavras elas vão ser palavras vazias, sem profundidade. Então, o que o Papa Francisco nos convida é viver a experiência com Cristo, ser
transformado por ele, por isso que ele falou do ano da misericórdia, né? Deus é misericórdia, Deus é perdão. Ele comunicou para o jovem, Deus é jovem. Então ele quis aproximar crianças, jovens, adultos de Deus, para que, fazendo a experiência de Deus, nós sejamos capazes de comunicar com autenticidade. Porque uma coisa é eu falar palavras ao vento, desconexas, e outra coisa é eu falar com o coração. Na carta para o Dia Mundial das Comunicações, ele falava justamente isso, né? Nós precisamos comunicar com o coração. E a gente percebe quando uma mensagem é comunicada da boca para fora e quando uma mensagem é comunicada de fato a partir do coração. Então, o cristão é convidado, e eu acredito que a vida de Francisco nos comunicou este evangelho a partir do coração, a partir de uma realidade concreta que ele experimentou na sua vida como padre, como bispo e como papa, e convidou toda a igreja para viver também essa experiência. E quando a pessoa fala com o coração, o que ela testemunha com palavras, ela também acaba reforçando com as suas atitudes, né? As coisas acabam indo de encontro. É isso que a gente via no Papa Francisco. Alguém que tinha a capacidade de se comunicar muito bem, falava muito bem com os povos, falava muito bem com a igreja, mas as suas atitudes também iam em consonância. As atitudes eram coerentes àquilo que ele dizia. Eu acho que isso é fundamental também para que a igreja entenda e possa seguir os ensinamentos de um líder, né? Exato, porque Francisco não somente apontou o caminho da humildade, o caminho da fraternidade, mas ele foi humilde, fraterno. E isso nós vemos agora, após a sua morte, ao lermos o seu testamento, nós vemos a simplicidade, né, de alguém que foi um Francisco entre nós. Ele pede, né, que seja, o seu corpo seja depositado no chão, né, Um caixão simples. Caixão simples, que não tenha decoração e que coloque apenas o nome Francisco. Sem nenhum título, Papa Francisco, não, Francisco, basta. Isso já é muito simbólico, né? Sim, sem sombra O de Papa dúvida. Francisco se fez pobre, ele quis se fazer pobre nesse sentido, né? Porque ele tinha acesso, obviamente, como Papa, a muitos recursos. Sim. Mas ele quis, com seu exemplo, se aproximar daqueles mais vulneráveis. Isso também é uma lição para todos nós, né? É o que nós vivemos na Quinta-feira Santa, né, Will? Que é um Deus que, sendo Deus, reuniu seus discípulos e lavou os pés uns dos outros. Então, é compreender que a autoridade e o poder, ela não nos eleva, mas ela precisa nos aproximar do outro. E o para contrário do servir. que parece, não é para exercer o poder, a não ser que na forma de servir, né? Então, o Papa Francisco usava o espaço que tinha, a voz que tinha, para servir ao próximo. Ele deixou muito claro isso nas suas atitudes, desde o início do pontificado, quando escolheu o lugar onde ia morar. Exato. E o final do testamento, eu queria destacar também esse desejo inquietante. Francisco era um homem inquieto e analisando um pouco da sua vida, nós percebemos que depois que ele saiu do hospital, ele poderia, né, ficar recluso, mas Francisco era inquieto, né? Tanto é que no domingo ele teve uma agenda assim, né, até autoridades políticas ele atendeu. Então percebam que a inquietação de Francisco para anunciar o amor de Deus foi constante em sua vida até os últimos momentos. E na última linha do testamento ele diz: eu ofereço a minha morte pela paz no mundo. Veja, diante de uma sociedade marcada por guerras, Francisco deixa para nós uma missão: construir um mundo de paz. E que, de fato, os poderosos desse mundo possam, de fato, ouvir esse clamor testemunhado na própria vida de Francisco. E uma vida que foi de serviço até o fim. Tanto que no fim do testamento, ele ainda assim, nesse momento, ele oferta a sua vida a serviço dos outros, daqueles que estavam em maior sofrimento. Exatamente. Muita lição, né?
Muita. Eu comparo, né, sempre a uma vela. A vela, para permanecer com a chama acesa, a parafina ela precisa se consumir. Francisco se consumiu até a última gota, até o último grãozinho ali de vida, ele ofertou, ele entregou a Deus. Muito bem. Ainda falando sobre o evangelho de hoje, queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco mais sobre o significado de Jesus chamar Maria Madalena pelo nome. O que isso nos diz sobre a forma como Cristo se relaciona com nós? Isso é intimidade. O Deus que nós acreditamos, a relação, a forma como Deus se relaciona conosco, não é uma forma indiferente, alheia. Não. Deus nos conhece e Ele nos chama pelo nome. E isso é muito importante, porque isso gera intimidade, isso nos dá mais força, né? A nossa vida, ela muda. É interessante quando alguém nos chama pelo nome fulano, Padre Jadeilson, ou dizer o padre, porque o padre pode ser qualquer um, mas quando nos chama pelo nome, então sou eu, né? Então é importante que nós percebamos que o chamado que Deus nos faz é para mim, né? Então eu preciso assumir essa missão e foi isso que aconteceu com Maria Madalena. Ela reconhece Jesus e o chama de mestre por essa intimidade. Nós só seremos, né, íntimos a Jesus quando nós só o reconheceremos em nossa vida, quando nós tivermos também essa intimidade de nos chamarmos pelo nome, meu Deus e meu Senhor. E como que a gente adquire essa intimidade? Muitas vezes parece difícil, né? A gente entende que o nosso Deus está muito distante de nós. Na verdade, ele tem que estar dentro de nós, tem que estar no mais íntimo do nosso ser, mas não é simples assim. Como que a gente adquire essa intimidade? Aquela pessoa que está em casa agora, às vezes tem dificuldade até para fazer uma oração, porque não se sente livre, não se sente digno, pronto para falar com Deus. Essa intimidade, ela é adquirida de que forma? Wilke, é se abrir ao encontro com Deus, porque veja, Maria Madalena vai ao túmulo, mas é Jesus que vem ao seu encontro. Então, é nessa dinâmica relacional de uma busca de nossa parte, mas de um desejo de Deus de vir ao nosso encontro, que nós precisamos nos abrir a esse amor que quer ser amado, né? Então, o segredo é abrir-se à graça de Deus todos os dias, não se fechar. Muito bem, agora 8 horas e 26 minutos. A gente continua falando sobre a morte do Papa Francisco, que aconteceu em decorrência de um derrame cerebral e parada cardiorrespiratória irreversível, segundo a assessoria do Vaticano. O atestado de óbito do Santo Padre foi assinado pelo Dr. Andrea Ancargelli, que é diretor do Departamento de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. A constatação da morte foi realizada por meio de exames. O documento médico afirma que o Papa apresentava histórico de insuficiência respiratória aguda por pneumonia bilateral, multimicrobiana, teve vários outros problemas, né, como hipertensão arterial e também diabetes tipo 2. Então foram causas ali que se associaram e acabaram levando à morte do Papa Francisco. E o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros, esteve na Catedral Metropolitana, onde foi realizada a missa em sufrágio ao Santo Padre. A Ana Luísa Abreu esteve lá para acompanhar e a gente vai ver agora como foi. Em meio às alegrias da ressurreição de Cristo, o mundo inteiro se entristeceu com o falecimento do Papa Francisco, que morreu às 2h35 da madrugada, no horário de Brasília. Homem de profunda fé, o Santo Padre fez questão de continuar evangelizando, mesmo após receber a alta do Hospital Gemelli em Roma. No domingo de Páscoa, data sagrada para os cristãos, ele fez sua última aparição pública, oferecendo a bênção Urbis et Orbi na Praça de São Pedro, sendo aplaudido pela multidão de fiéis presente. Omnipotente Deus, Pater, et Filius, Espírito Santo. Amém.
Aqui no Brasil, toda a igreja se une em respeito e oração. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, em Goiânia, preparou uma missa em sufrágio ao Santo Padre. Presidida pelo arcebispo metropolitano Dom João Justino, a celebração contou com a presença de muitos devotos e devotas que compartilham da dor e reconhecem tudo que o Papa representa. A emoção foi grande. Emocionada, Marliane conta uma lembrança especial que viveu com o pontífice. Em 2014, ela recebeu a bênção papal na Basílica de São Pedro e isso a marcou profundamente. Eu recebi a notícia exatamente por meio dos meus pais. Depois eu fui ler e eu me uno a toda a igreja que hoje, 8ª de Páscoa, celebra a passagem do pontífice, o Papa Francisco, que tanto marcou a história de todos nós, né? Um Papa querido. Quando eu recebi a bênção dele há anos atrás, eu vi um olhar de muito amor, um homem cheio de compaixão, um homem de misericórdia. É claro que me uno a toda a igreja e de modo especial a esta igreja particular para rezar pelo descanso eterno do Papa. Bastante emocionado, Dom João Justino relembra a nobre decisão que o Papa tomou assim que foi eleito, já demonstrando um grande gesto de humildade que marcava o início de seu governo à frente da Igreja Católica. Quando nas congregações gerais que antecederam o conclave no qual ele foi eleito, quando ele tomou a palavra, ele disse que o próximo Papa precisava apresentar mais uma vez a alegria, doce e reconfortante alegria do Evangelho. Era uma palavra do Papa Paulo VI. E foi esse o título que ele escolheu para a sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E foi assim que ele viveu, da alegria do Evangelho, nos convidando a viver o seguimento de Jesus. Considerado um defensor incansável da paz, das causas sociais e da justiça aos menos favorecidos, todo o pontificado do bispo de Roma foi pautado no Evangelho e na verdade de Cristo. Seu legado de esperança e misericórdia viverão para sempre. E entre os filhos e filhas do Pai, ele é considerado um grande exemplo. Segundo o arcebispo, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil se reuniria no final do mês de abril, mas com a morte do pontífice, essa data possivelmente será alterada, assim como outros encontros da CNBB. Nós teremos hoje à tarde uma reunião do Conselho Permanente, que vai reunir-se para tomar uma decisão muito importante, porque a nossa Assembleia Geral está toda preparada para iniciar no próximo dia 30. Nesse sentido, não temos tempo de realizá-la. Então, possivelmente haverá um cancelamento da Assembleia e a definição de uma nova data. Isso porque nós receberíamos 2 cardeais que viriam estar conosco, o cardeal Prevost, que pregaria o nosso retiro, começando no dia 30, ele não pode vir, agora deve estar lá, e o cardeal Grech, responsável pelo sínodo, ele também estaria conosco toda a Assembleia, além dos nossos que deverão ir para os funerais e o conclave. Então, a expectativa é que os cardeais comecem a preparar a sua viagem e nós vamos, como conferência, agora definir a nova data da Assembleia. Emocionado, Dom João Justino explica como será o sepultamento e velório do Papa e convida todos a rezarem pelo Santo Padre. Nós vamos poder acompanhar pelos meios de comunicação, sobretudo os meios de comunicação católicos, todos esses dias, cada passo dos funerais, da celebração que hoje acontece da deposição do corpo no caixão, será feita às 20 horas de Roma, 15 horas do nosso horário no Brasil. E depois o corpo é levado para uma segunda estação, que é a Basílica de São Pedro. E como ele quis, ele será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, onde ele se dirigia sempre antes e depois das suas viagens, para agradecer, suplicar e agradecer a Nossa Senhora.
Para os devotos, Francisco viveu sua missão com muita entrega, ternura e simplicidade. Entre eles, a saudade é unânime e o que conforta é a fé na glória eterna. E com certeza são 3 os sentimentos que preenchem não somente o meu coração, mas com certeza o coração de todos os católicos no mundo inteiro. Primeiro, de tristeza. Nós perdemos um grande líder, um grande pai espiritual. O Papa Francisco deixa um grande legado e principalmente o seu testemunho de humildade, de paz, lutou muito por isso. Então a primeira palavra seria essa, tristeza. A segunda seria medo. Medo do amanhã, quem será o novo Papa, quem será o escolhido para governar a Igreja. E a terceira palavra seria de alegria, que eu acho que é a palavra que resume esse tempo pascal que nós estamos vivendo. E ele sempre falou, reze por mim. Então, e ontem eu penso que ele deixou muito esse legado da humildade, da esperança, que aqui é uma passagem, né? O céu é o nosso lugar. Então, assim, a gente perdeu um pastor, a saudade dói, mas o céu ganhou um servo fiel, né? E como diz o nosso próprio Senhor, ainda hoje estaremos juntos no reino dos céus. Então, eu tenho certeza que ganhamos um intercessor muito forte, um santo. Para mim, foi um dos papas, assim, que me ensinou muito, né? Ontem mesmo eu penso que ele carregou a sua cruz, a força que ele fez, né, para estar com a gente, dar a sua última bênção, as suas últimas palavras no Papa Móvel, abençoou várias crianças. Então é a esperança, né, que a gente não pode desistir da nossa cruz. Quanto maior a cruz, maior a nossa chance de estar do lado de Deus no reino dos céus. É isso aí, ficamos então, né, com a esperança. E é bonito da gente ver nesse momento agora a emoção dos fiéis e a emoção, inclusive, do arcebispo de Goiânia ao falar sobre o falecimento do Papa, né? Exatamente. Dom João ontem, nessa coletiva, né, se emocionou por diversas vezes, né, pela simplicidade que o Papa Francisco agiu para com a Igreja e para com o mundo. E em um momento da sua fala ele falou, né, logo após a nomeação do Papa Francisco, né, ele não quis ir voltar para a Casa Santa Marta num carro, ele voltou de ônibus e isso já marcou a vida de Dom João, né, já apontando como seria o pontificado do Papa Francisco, um pontificado vivido na simplicidade e humildade. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. Amanhã, o corpo será trasladado da capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração. No sábado, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do novenário. Os 9 dias de luto e orações em honra ao Pontífice. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão as despedidas solenes, que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e de lá transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Foi, inclusive, divulgada ontem uma imagem que não deixa de ser impactante, né, padre? Vamos dizer assim, que é a imagem do Papa Francisco no caixão. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a simbologia dessa imagem que nós estamos acompanhando, que é uma imagem diferente do que costumamos ver quando morre um pontífice, né? Exatamente. Antes, já próximo aí do seu momento de crise de saúde, o Papa Francisco ele fez uma reformulação no rito de sepultamento do velório papal. Então, nós costumávamos ver o corpo dos papas em uma plataforma, acima de uma plataforma. E como vocês estão vendo aí, o corpo do Papa Francisco está dentro de um caixão, né? E ele pediu que esse caixão fosse simples, sem adornos. Os caixões antes, eles tinham 3 camadas. O do Papa Francisco ele é mais simples e uma diferenciação, né, do velório e sepultamento do Papa é que ele pediu para ser sepultado na Igreja de Santa Maria Maior, lá no Vaticano.
E é interessante porque essa igreja foi um lugar muito frequentado por Francisco em todas as suas viagens, né? Sempre que ele ia para algum lugar, o Papa Francisco passava de frente do ícone de Santa Maria Maior para fazer a sua oração, para fazer a sua oferta, a sua entrega diante de Maria Santíssima. Era uma das igrejas preferidas dele, né? Exatamente. E agora ficará lá eternizado, né, o seu corpo na igreja de Santa Maria Maior, que inclusive fica, né, na mesma... A nossa casa geral dos redentoristas fica na rua da igreja de Santa Maria Maior, em Roma. E quando é assim, as pessoas, a população tem acesso a fazer, por exemplo, a visita ao túmulo do Papa ou não? É restrito? Como que funciona? No caso do Papa Francisco, talvez o Vaticano vá organizar algum roteiro de visitação, não sabemos ainda. Mas é só por um período? Isso. Entendi. Né? Como vai acontecer agora daqui para frente. Entendi. Então é um procedimento que vai durar alguns dias ainda. Então, só para deixar claro para quem nos acompanha, no fim da semana é quando deve acontecer o sepultamento do corpo do Papa. E é isso, né, Papa Francisco, que foi um Papa de conciliação, Papa, inclusive, que sua morte provocou a consternação, né? Tocou o coração de pessoas que, inclusive, não são católicas, né, padre? Eu vi muitas declarações, inclusive, na internet, de pessoas que não são religiosas, pessoas que não têm a fé cristã, que não são católicas, pelo menos, mas que, mesmo assim, viam em Francisco um grande homem. Então, acho que ele cumpriu bem sua missão por aqui. Sim, sem sombra de dúvida, porque Francisco, ele foi um homem do diálogo, né? Ele possibilitou, né, de fato, diálogo entre os povos e as nações, e sem sombra de dúvida, todos reconhecem nele essa ponte de ligação, né, entre os povos. Muito bem, você segue acompanhando essa cobertura aqui na TV Pai Eterno, muitas reportagens sendo produzidas, estamos tratando do assunto e esmiuçando aqui, né, todos esses próximos passos que nós vamos acompanhar. Inclusive que nós temos, né, 2 membros da TV Pai Eterno que estão viajando hoje para Roma, para o Vaticano, para fazer essa cobertura, para trazer para você, que faz parte da nossa família de amor, que acompanha a TV Pai Eterno, notícias, tudo que está acontecendo no Vaticano durante o velório e também durante o conclave. Então, tenha certeza que a nossa família de amor será bem informada e terá notícias, né, fresquinhas do Vaticano, porque estão indo 2 representantes da TV Pai Eterno para lá. Para fazer uma cobertura séria também para você. A gente vê muita coisa errada sendo divulgada, redes sociais também, pessoal falando muita besteira, então se informe direito, se informe pelo jornalismo que faz um trabalho de maneira séria. O que a gente está falando aqui é algo sério, algo histórico, inclusive, né? O falecimento de um Papa. Então a gente precisa se informar bem, até para não sair por aí falando besteira. Importante. Exatamente. Isso. Sempre que nós tivermos desejo de conhecer como vai acontecer, busque fontes seguras, né? Como o Vatican News, que é um site oficial do Vaticano que nos oferece, então, notícias e informações assertivas.